nome romano de Saulo. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso era um lugar muito importante, era um centro da cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz esteja com você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a pastora Silvana Fernandes e é um prazer te receber aqui. Se você está gostando desse tema, já deixa sua curtida e vamos ao vídeo. Quem foi Paulo de Tarso? A infância e adolescência do apóstolo Paulo é um ponto de divergência entre os estudiosos. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros acreditam que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Assim, ele teria passado a sua infância longe de Tarso. Bem verdade, desde o seu nascimento até o seu surgimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, de acordo com relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida pessoal do apóstolo Paulo. Mesmo não sabendo ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, tem-se certeza que ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Iliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farasianismo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Considerando todos estes aspectos, nós afirmamos que sua família possuía alguns recursos e tinha uma posição importante na sociedade da época. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. A respeito disso, ele próprio afirma ser um cidadão romano de nascimento, como podemos ver lá em Atos, capítulo 22, versículo 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Calcula-se que pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Naquele tempo, não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum relevante serviço ao governo romano. A cidadania romana concedida a alguns como privilégio. O livro de Atos dos Apóstolos relata que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo, como podemos ver lá em Atos, no capítulo 7, versículo 58. Logo após a morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para dirigir a perseguição. E ainda como membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia severamente a igreja e a Cristo, acreditando que estava servindo a Deus e preservando a lei mosaica. As narrativas do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas apontam uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida podiam ter o preparo previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplo disso. De fato, sabemos é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade, quando algo inesperado aconteceu. Algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo, mas no curso da história da igreja primitiva. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco,
subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato extraordinário, um momento em que o perseguidor, o inimigo de Cristo, transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram também a voz, porém não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Paulo viu a Cristo ressurreto e ouviu claramente as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência, como podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1, Gálatas 1, de 15 ao 17. Tendo em vista que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus e além de ter perseguido os seus seguidores, a necessidade da importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo profundamente, como é possível notar. Obedeceu ao chamado de Cristo. O apóstolo, ele teve um primeiro aspecto da mudança na vida e foi notado quando prontamente ele respondeu à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu te faça? Essa pergunta marcou o começo do seu relacionamento com Cristo. De perseguidor a pregador do Evangelho, a mudança sobrenatural que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica visível na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso realmente é impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. A mudança de vida total antes da conversão de Paulo de Tarso não aceitava o Senhor Jesus. Ele acreditava que ao perseguir seus seguidores, tentando forçá-los a pecar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Ele via Jesus como um impostor. Após a sua conversão, sua pregação era anunciar que Jesus era o Filho de Deus, como a gente vê em Atos, capítulo 9, verso 20. O Paulo rigoroso, ameaçador, violento, que era Saulo, depois de convertido, Paulo passou a demonstrar ternura, sensibilidade, amor, características que ficam evidentes em suas obras. Após o encontro com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou e também foi ali, naquela cidade, que Paulo começou a evangelizar. Não há informação sobre os primeiros anos do seu ministério. O que sabemos é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi direto para a Arábia, como está em Atos 9, do 20 ao 22 e Gálatas 1, no 17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar da Arábia em que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma grande oposição. Ele precisou fugir para salvar a sua vida. Está lá em 2 Coríntios 11, a partir do 32. Na ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Naquele tempo, haviam se passado 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, mas estavam todos receosos com ele. Então Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois os judeus queriam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão, segundo o que ele próprio afirma em Gálatas capítulo 1, verso 18. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos, capítulo 22, do 17 ao 21.
Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de tornar conhecido pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região ouviram falar as boas novas sobre Paulo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Nós vamos falar do silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Mas esse será um assunto para o próximo vídeo. Eu conto com você e te espero aqui para a gente continuar mergulhando na vida do apóstolo Paulo. Beijos abençoados!